Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos. Que a graça, a paz, a misericórdia e a prosperidade de nosso Deus esteja sobre todos nós. Amém? Hoje é quinta-feira, primeira quinta-feira do ano de 2023. Espero que você esteja bem, espero que sua família também esteja e que este ano seja abençoado para todos nós. Estamos aqui dando continuidade ao estudo no livro de Provérbios. Lembramos que o culto hoje é somente online, tá bom? Tanto hoje quanto quinta-feira que vem, somente online. E no próximo domingo, nós não teremos escola bíblica, tá bom? Estamos de recesso e culto à noite é normal. Venham, por favor, participem, né, contribuam, estejam atentos aí à agenda da igreja e continue orando pela igreja e pelas lideranças da igreja. Eu e minha família estamos tirando uns dias de folga, mas depois do dia 13 a gente retorna, tá bom? Quero convidar você a orar nesse momento. Vamos interceder a Deus pela vida de nossos entes queridos, por aqueles que estão passando por necessidades, pelo nosso futuro, pela igreja. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, para a tua honra, a tua glória, teu louvor, nós aqui nos encontramos e somos muito agradecidos a Ti pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de culto, por esse momento onde nós podemos aprender mais da Tua palavra, podemos interceder junto aos nossos irmãos, podemos, ó Pai, buscar a Tua face, buscar, meu Deus, o Teu desejo para nós. Perdoa nossos pecados, Senhor, perdoa nossas falhas, nos ajude a não pecar mais contra Ti. Pedimos a Ti que o Senhor visite todas as pessoas que estão enfermas, que estão doentes ou que estão se recuperando de alguma enfermidade. O Senhor visite, Senhor meu Deus, todas as famílias que estão passando por necessidades, sejam elas relacionais, financeiras. Ajuda, Senhor meu Deus, todos nós. Visita, Senhor, aqueles que estão enlutados, que estão chorando pelos seus entes queridos que faleceram. Tem piedade, Pai, tenha piedade. Clamamos a Ti sobre os líderes. Esse início de ano, ó Pai, precisamos interceder pelas lideranças, que o Senhor, meu Deus, os faça fazer um bom governo, que não os deixe, Senhor, meu Deus, serem tiranos, que não os deixe, Senhor, meu Pai, bloquear a proclamação do Evangelho aqui neste país. Ajuda, Senhor, meu Deus, a fazerem um bom governo para que todos possam ser abençoados, ó Pai. Santo Deus, continue abençoando a igreja, fortalece a Tua casa. Traga, Senhor meu Deus, Teus servos, anima aqueles que aqui estão. Clamamos a Ti que o Senhor meu Deus nos abençoe com outras famílias, que o Senhor meu Deus nos traga pessoas capazes de abençoar o Teu povo, para somar, para estar, Senhor Jesus, desenvolvendo o Teu reino aqui nesta terra. Ajuda-nos, Senhor. Pai amado, fala conosco agora também através da Tua palavra, e que o nome de Jesus seja glorificado, exaltado, seja bendito em tudo. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos caminhando em Provérbios e hoje nós temos mais um estudo em Provérbios capítulo 18. Vimos isso semana passada, todo o capítulo. Agora nós vamos ver em especial o verso 10. Provérbios capítulo 18, verso 10. Vamos ver o que a palavra nos fala. Provérbios, capítulo 18, no verso 10. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ele e está seguro. Alguém certa vez disse que o som mais doce em qualquer idioma é o som do próprio nome. Se você está na rua e alguém te chama pelo nome, alguém diz o seu nome, você se atenta, né? Você percebe e para. E imagine se você estiver perdido. Talvez você possa estar onde exista uma multidão, né? Já passou algo por assim. Ou você perde alguém, né? Vamos pensar aí um pai, uma mãe que perde um filho ou uma filha. Às vezes numa praia, numa feira, na igreja onde tem muita gente, numa praça, e você sai procurando e de repente você ouve chamando o seu nome.
Não é gratificante para a gente? Então, o nosso nome, ele nos identifica, ele nos traz paz, nos traz intimidade, nos traz comunhão. Quando o texto bíblico nos fala de Jesus conversando com Maria, olha que interessante. Em João capítulo 20, João capítulo 20, o verso 16, Jesus disse, Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Aqui nós temos Maria, de Magdala, né, a Maria Madalena, procurando Jesus. Ela conversou com um, conversa com outro e encontrou alguém que ela não identificou sendo Jesus. Achou que era o zelador, achou que era aquele que comandava ali, né, que organizava, que cuidava do jardim. Mas no diálogo ela não sabia distingui-lo. Quando ele a chama pelo nome, seja pela maneira de falar, pelo sotaque, ela se identificou. E identificou quem a chamara. O nome fez diferença aqui. A pronúncia do nome fez diferença aqui. É muito gratificante sabermos que o nosso Deus, Ele sabe o nosso nome, Ele escreveu os nossos nomes na palma da sua mão, é isso que diz Isaías capítulo 49, verso 16. E no livro de Apocalipse, diz que no fim dos tempos, o Senhor julgará as nações e depois dará aos seus eleitos uma pedra, né, uma escrita, algo que foi escrito, algo que serve para escrever, né, talvez contextualizando uma folha, um e-mail, com um novo nome para mim, um novo nome para você, um novo nome para todos aqueles que são salvos. É muito gratificante saber disso. Quando a gente fala sobre o nome de Deus, que o nosso provérbio de hoje nos diz, torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ela e está seguro. O nome do Senhor. O nome de Deus não é Deus. Deus é um título. Deus é como se fosse assim uma resposta a comandante, àquele que administra, aquele que é o chefe. É como se fosse um presidente, primeiro-ministro, que dá ordens. Mas o nome de Deus é Senhor. É aquele que cuida de nós. É aquele que controla-nos. Embora muitos chamam Deus de Senhor, talvez eles não sejam tão sinceros assim, ou nós não sejamos tão sinceros assim ao falarmos isso. Porque o que domina o nosso pensamento, o que domina as nossas prioridades, a nossa agenda, né, acaba se tornando o nosso Deus. Eu não tenho tempo para nada, não tenho tempo de ir para a igreja, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo de acudir um irmão, não tenho tempo de fazer isso ou aquilo. Não tenho dinheiro para fazer isso, não tenho dinheiro para fazer aquilo, não tenho dinheiro para contribuir, não tenho dinheiro. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, não consigo viver sem isso, não consigo viver sem aquilo. Essas coisas que dominam o nosso pensamento e nossas emoções são aquilo que se torna o nosso Deus. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, quem é aquele a quem nós podemos recorrer e correr para nos refugiar, nos proteger nele. O nome de Deus, os estudiosos acreditam que é muito sagrado, por isso não se pode ser pronunciado por uma boca pecadora. Quando o nome de Deus foi escrito na Bíblia, o escriba
utilizou-se apenas de consoantes, traduzido para o nosso português, né, em Y, H, W, H. Uma pronúncia talvez Yahvé, Jeová, Jeová, Adonai, não é não. Porque Adonai, o que eles fizeram? Eles pegaram o nome, este tetagrama aqui, YH com WH, e juntaram com as vogais de Adonai, né? Pegaram essas consoantes, juntaram com as vogais de Adonai e saiu Jeová, que é uma mistura no nosso português ficando Jeová. Os estudiosos hebreus acreditavam que o nome de Deus é tão santo que, ao fazerem a tradução ou a cópia, né, se lembra que as Bíblias, os textos bíblicos, até bem recentemente, faziam-se cópias manuscritas. Então se tinha um pincel e uma tinta específica exclusiva para escrever o nome de Deus, para escrever a referência ao nome do Senhor. Diz mais que o copista tinha que tomar banho, se vestir com roupas limpas, ele tinha que se santificar para escrever aquele texto sagrado que continha o nome de Deus, o nome do nosso Senhor. Bom, qualquer que seja a pronúncia correta desse tetagrama, nós o vemos pela primeira vez em Êxodo capítulo 3. Ali Deus revelará o seu nome a Moisés. Êxodo capítulo 3. Moisés, como o filho adotivo da filha de Faraó, ele cresceu num berço esplêndido, né? Cresceu na corte de Faraó. Até os seus 40 anos ali, ele teve boa educação, ele teve boa alimentação, moradia, tudo que alguém poderia esperar, Moisés teve. Mas ao ver como que o seu povo, pois Moisés sabia de onde ele vinha, Moisés sabia quem ele era, de qual nação ele pertencia, ele não aceitou o sofrimento de um certo cidadão judeu e agrediu um egípcio vindo a matá-lo. E depois dessa morte, Moisés vai fugir para o deserto. E lá ele vai ficar por 40 anos. Ele primeiro foi educado na corte do faraó. Agora, nesses 40 anos, ele está sendo educado na corte do Senhor, o nosso Deus. Está sendo preparado. Preparado para algo maior do que ele. Algo que ficará marcado na história. E somente Cristo Jesus vai superar Moisés. Olha que história interessante, verídica, e que mostra para mim e para você como que nós devemos conhecer o Senhor, que é o nosso Deus. Quando nós caminhamos em Êxodo, no capítulo 3, o verso 6, nós lemos: Disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Depois desses 40 anos, Moisés, vivendo como pastor de ovelhas, os pastores no tempo dos egípcios eram discriminados, eram uma profissão, eram profissionais assim de mais baixo escalão, não eram bem vistos, não tinham voz para ditar algo, né, ou adquirir algo pela própria profissão. Então Moisés, ao sair para buscar uma de suas ovelhas que se perdera, ele vê uma sarça, né, uma árvore de galhos finos, talvez seca, né, pegando fogo. Mas a árvore não se consumia. Ali era Deus se manifestando numa árvore qualquer, num tipo de planta seca, mas que estava sendo usada pelo Senhor. Moisés se aproxima,
A voz diz: tira os seus sapatos, as suas sandálias, porque onde você está é terra santa, é terra santificada, porque eu sou o Deus e estou aqui. Eu sou o Deus de seus pais, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E Moisés, ele tampa seu rosto, ele tem medo, ele não conhece ainda quem ele está falando, ele não sabe quem ele é, e ele se aproxima, porque se Deus pode usar um arbusto, né, uma planta seca para se comunicar, também pode usar um Moisés de 80 anos, pode usar a mim, pode usar a você. Com todas as nossas limitações e dificuldades, é Deus quem faz a diferença. É Deus quem faz a diferença na nossa vida. Talvez você esteja aí, né, pensando sobre o seu futuro, o que você vai fazer nesse ano de 2023, mas com o Senhor nós podemos, com o Senhor nós conseguiremos. Moisés é chamado então a uma tarefa. O verso 10 vai dizer-nos: agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, eu estou recrutando você, eu estou convocando você, eu estou pegando você e colocando você para uma ação. O meu povo está clamando. E eu sei que você não esqueceu nesses 40 anos do sofrimento que você viu. E agora está pior, agora está pior. E este meu povo clama por libertação, clama, e eu, sendo Deus, o Deus deles, os ouvi. E você, Moisés, vai ser a minha ferramenta. Você vai lá libertar o meu povo. Moisés, então, pergunta a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu para fazer isso, né? O Senhor está chamando uma pessoa talvez errada, não está não? O Senhor não sabe como é que eu saí de lá? Saí de lá fugido. Meu nome está lá entre os cartazes de procurado. Procura-se Moisés, o assassino do egípcio. Mas, apesar de todas as limitações que Moisés está colocando ao Senhor, em outro momento ele vai falar que ele é pesado de língua, né? Ele tem a língua presa, ele gagueja, ele não sabe falar muito bem. Provavelmente é um problema físico, porque saber falar ele deveria saber. Os seus 40 anos de instrução na corte de Faraó deve ter lhe dado muita técnica, muita condição, não é? Muito estudo. Então, eu não penso que ele era uma pessoa que não tinha os pensamentos ordenados. Aqueles que começam a falar e depois se perdem na fala. Eu penso que o problema dele era físico mesmo, né? Um problema de gagueira, um problema na composição do seu físico. Mas o verso 12, Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Deus, ele vai responder para Moisés assim: Moisés, não é você, sou eu. Não é você que vai tirar o meu povo, eu é quem vou tirá-los. Você vai ser meu instrumento. Quem vai fazer todas as coisas é eu. Você será a luva e eu serei o médico. Você será o meu martelo e eu serei o artesão. Você, Moisés, não se preocupe. Eu estou com você. Você vai tirar o meu povo de lá, vai trazê-los para cá, e aqui neste monte vocês vão me adorar, aqui neste monte vocês vão me buscar, aqui neste monte nós vamos nos comunicar mais. Eu vou mostrar para vocês quem eu sou, e vocês saberão quem é o Deus de vocês. A questão não é quem você é, Moisés, a questão é quem eu sou, é quem está junto com você.
O verso 13, Moisés disse para Deus: Eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: Qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Moisés, ele vai confrontar um povo, aliás, dois povos, né? Ele vai confrontar os judeus, que estão presos como escravos, e vai confrontar os egípcios, na pessoa de Faraó. Então ele vai chegar lá e vai dizer assim: eu vim em nome de Deus. Deus pode ser qualquer um. Quem é o seu Deus, Moisés? Como é o nome dele? Que história é essa de Deus dos seus pais? Quais eram os deuses que os seus pais adoravam? Então, Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Diga: o eu sou te enviou. O eu sou. Moisés, ele vai ser usado por Deus para libertar o povo. E o nome que Deus revela aqui a Moisés é o eu sou, que é escrito, né, nas versões hebraicas no tetragrama. É YHWH, este nome impronunciável, mas que Moisés ouviu, que Moisés escutou. Este é o nosso Deus, o eu sou, aquele que é, aquele que está, aquele que faz e desfaz conforme a sua vontade. Moisés talvez coçou a cabeça e seguiu em diante. Eu tenho que obedecer. Se é Deus e eu vou servi-lo, eu vejo que é fato o que está acontecendo comigo, eu vejo que os meus olhos estão percebendo, eu percebo o calor no meu corpo, eu ouço com os meus ouvidos, eu tenho uma experiência relacional com este Deus, eu falo com Ele e Ele fala comigo. Então é real. Nunca tinha acontecido isso com os deuses egípcios, nunca tinha acontecido isso com qualquer outra divindade, mas aqui é real. Moisés crê e obedece. E Moisés continua aprendendo mais sobre o seu Deus, aprendendo mais sobre aquele que é seu Senhor, aquele que o salva, aquele que o guia, que o cuida. Em Êxodo, capítulo 33, a gente adianta aqui 30 capítulos, os versos 20 a 23 nós lemos: E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. E disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Êxodo 33, de 20 a 23. O que está acontecendo aqui? Moisés já caminhou com o Senhor, Moisés já viu grandes feitos com o Senhor, mas Moisés quer mais. Ele quer saber mais sobre o seu Deus, ele quer conhecer mais o seu Senhor, ele quer saber mais deste Deus Todo-Poderoso, deste El Shaddai, ele quer saber mais deste Jeová Rafá, ele quer saber mais deste Todo-Poderoso. Então ele fala: por favor, revele-se a mim, não como fogo, mas deixe eu ver a sua face. Rapaz, Moisés chegou num grau de intimidade que eu vou contar para você, viu? Muitos hoje tentam, né? Muitos hoje estão aí menosprezando o nome do Senhor, chamando o Senhor de você. O Luiz Saião conta a história que ele, certa feita, recebeu um convite de uma festa junina evangélica, que era do Arraiá do Inhô JC. Rapaz, esse povo tem intimidade maior do que Moisés teve. Mas aqui nós vemos
Moisés pedindo a Deus: me deixe ter mais intimidade com o Senhor, deixe-me conhecê-lo mais, o Senhor me conhece por completo, deixe eu vê-lo. Talvez Moisés já esteja aqui com quase 100 anos, mais ou menos, né? E talvez sem muita expectativa de uma vida mais longa, e pede isso. Mas Deus diz: não, você não vai ver a minha face, mas você pode me perceber. Tal em tal lugar eu vou passar, você vai ficar lá. Quando eu passar, você vai poder ver só as minhas costas, pois a minha face, quem vê-la nesse estágio aqui, nesse tempo aqui, neste lado da eternidade aqui, morrerá. Mas você vai me perceber. O Senhor permitiu a Moisés vê-lo pelas costas. E no capítulo 34, nós lemos uma outra maneira, né? Uma outra proximidade de Moisés com o Deus que ele serve, com o Senhor, com o Senhor. No capítulo 34, nós vemos que Deus deu uma porção da sua glória e proclamou mais profundamente, mais plenamente o seu nome para Moisés, falando assim: Moisés, eu sou assim. Vamos ler Êxodo 34, os versos 5 a 8. Êxodo 34, versos 5 a 8, nos diz: o Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor. Amém. Amém. O eu sou se revela mais profundamente aqui. O nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nome ao qual nós podemos buscar, o nome daquele a qual nos protege, nos guarda, nos dá da sua sombra e descanso, é o eu sou. Deus fala: eu sou misericordioso, eu sou aquele que tem o amor constante, eu sou aquele que é fiel no contrato, eu sou compassivo, eu sou, o meu caráter é de misericórdia, é de perdão, o meu caráter é de proteção, é de união, é de relação. Eu quero que vocês estejam juntos comigo, e se vocês me buscarem, vão me achar, porque eu sou misericordioso, eu sou aquele que os faz levantar de manhã, que dá vida dia após dia, pois as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu sou este Deus, eu sou esse Senhor que você deve de buscar. E Deus diz mais: eu sou bondoso, eu sou gracioso, eu sou aquele que libera graças que vocês não merecem. Muitos não fazem por merecer, justamente porque vocês não merecem. Eu dou de graça, eu dou a chuva que molha os justos e os injustos, eu envio o sol que faz vir calor, que faz vir luz sobre justos e injustos. Eu sou este Deus gracioso, eu sou o Deus que protege, eu sou o Deus que liberta, eu sou o Deus que está com você. Não é pelo que você faz, mas sim pelo que eu sou. O seu Senhor é Senhor gracioso, é Senhor rico em bondade. Deus fala mais, Ele fala: eu sou longânimo,
Eu sou aquele que demora para irar-se. Ah, meus queridos, o Senhor, o nosso Deus, tem muita paciência. Tem muita paciência. Ele não enviou o juízo até o dia de hoje, porque Ele está aguardando que as pessoas se convertam a Ele, pela sua misericórdia, pela sua longanimidade, porque Ele demora a irar-se. Este é o Deus que nós servimos, é aquele que tem paciência, é aquele que ouve, por exemplo, o pedido de Abraão: Senhor, não destrói aquelas cidades não, se lá tiverem 50 justos, se lá tiverem 40, se lá tiverem 30, se lá tiverem 10. É este Deus que é paciencioso com Moisés, ao ouvir as desculpas de Moisés para não ir, que é paciencioso comigo e com você. Este Deus que vê a gente cometendo erros e pecados, mas não envia o juízo de imediato, que aguarda a nossa humilhação, que aguarda o nosso arrependimento e o nosso pedido de perdão. O Deus que nós servimos é o Senhor. Além de ser o Senhor misericordioso, o Senhor bondoso, o Senhor longânimo, Ele também é o Senhor verdadeiro, o Senhor fiel. Aquele que não tem mentira, aquele que fala e faz, aquele que cumpre tudo o que promete, aquele que mantém-nos seguros, porque Ele jura pelo seu próprio nome, aquele que tem todo o poder para cumprir todas as palavras que saem de sua boca. Por isso que Provérbios nos fala que o nome do Senhor é Torre Forte. Torre Forte. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor. O nome do Senhor é a nossa torre forte. Aquele que conhece a Deus, que sabe quem é o eu sou, que sabe que o seu Deus é misericordioso, é gracioso, é longânimo, é fiel, é verdadeiro. Este conhece a quem pode recorrer. E como Moisés buscou saber sempre mais de Deus, nós também devemos buscar saber sempre mais do Senhor, o nosso Deus. Provérbios diz: o justo corre para ela e está seguro. No tempo do Antigo Testamento, a justiça vinha na prática das boas obras, na ordenança dos mandamentos, na parte externa, né? Se vê muito falar sobre o obedecer. Mas Cristo Jesus mostra para mim e para você que não há nenhum justo, nenhum sequer, que todos nós carecemos da graça do Senhor, da justiça dele. Mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E como diz 2 Coríntios 5, verso 21, Cristo Jesus fez-se justiça para mim e para você diante de Deus. Aquele que está em Cristo é justificado. Então nós que estamos em Cristo Jesus, podemos nos achegar a Deus pelo nome, chamá-lo pelo nome de Senhor, ou mais íntimo ainda, chamá-lo pelo nome de Pai, como o Espírito Santo nos ensina a orar: Abba, Pai, Paizinho querido. Jesus Cristo ensinou isso aos discípulos, Paulo aprendeu e ensinou isso aos gentios. Nós precisamos chamar Deus pelo nome, quem Ele é para nós, pois isto vai fazer toda a diferença no dia da angústia ou no dia da alegria. Isso vai fazer toda a diferença em todos os dias da nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão do céu. Eu sou a água viva. Eu sou a porta. Eu sou a videira. Nós precisamos conhecer mais o nome do Deus que nós servimos, porque isto faz a diferença em nossas vidas. Que neste ano de 2023, está começando agora, seja um ano transformador em nossas vidas,
diante do nosso relacionamento com o Pai. Quanto mais nós sabermos dele, quanto mais nós buscarmos a ele, quanto mais nós tivermos dele, melhor será para nós. Melhor será para nós. Podemos ter certeza disso. Moisés passou 40 anos com o Senhor. 40 anos. Entre pegar o povo ali no Egito e levá-los para Canaã. E foram 40 anos aprendendo sobre o seu Deus. Eu tenho 42, quase 43. Preciso muito aprender sobre o meu Deus. Você também, independente da sua idade. Você também precisa saber mais sobre o Deus que você serve, quem Ele é. Que este ano nós possamos praticar isso, para que realmente, em nome de Jesus, sendo justificados por Cristo Jesus, nós possamos correr para o nosso Deus, o Senhor, o nosso Deus, o Pai amado, e Ele ser para nós torre forte, ser para nós o nosso protetor, o nosso ajudador, aquele que nos abençoa, que nos corrige, que nos disciplina, que nos admoesta, que nos levanta, que nos anima, que Ele seja tudo para nós, porque Ele é o grande, eu sou. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, para a Tua honra, Tua glória, Teu louvor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos permite conhecê-lo pelo nome. Ó Pai, o Senhor nos permite conhecê-lo como Pai, nos permite ter um relacionamento familiar contigo. E isso tem que fazer toda a diferença em nossa vida. Saber que o Senhor é bondoso, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é longânimo, que o Senhor, meu Deus, é Deus de vida, que o Senhor é Deus de provisão, que o Senhor é Deus de justiça, que o Senhor é Deus conosco. Quanto nós precisamos aprender de Ti. Que este ano seja um ano referencial em nossas vidas. Um ano onde nós possamos compreender mais quem é o Senhor que nós servimos, quem é o Senhor que vai nos levar ao céu, quem é esse Senhor que está conosco, quem é o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra escrita que hoje temos em mãos e podemos estudá-la. Muito obrigado, Senhor Espírito Santo, que está conosco, nos ajudando a interpretar esta mesma palavra e falando e guiando-nos nos caminhos que devemos seguir. Muito obrigado, Cristo Jesus, porque o Senhor morreu ali na cruz do Calvário para poder nos salvar. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que nós conhecemos pelo nome. Sim, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos, estamos chegando ao fim, né, deste estudo. Lembro você que na próxima quinta-feira também será online, somente online. Não teremos atividades no templo na quinta-feira. Mas no próximo domingo, EBD não vai ter, vai estar em recesso. E no outro, no dia 15 de janeiro, EBD normal, tá certo? Eu já estarei de volta e nós estudaremos juntos a palavra do Senhor. Deus abençoe você, te dê um resto de noite abençoado, um bom final de semana e que você seja conhecedor do nome do Deus a qual você serve. Todos nós. Amém? A paz. Deus abençoe a todos. Assim nós estamos encerrados.